Eu era aquela criança considerada muito inteligente, que tirava ótimas notas e que os professores diziam que eu teria um futuro brilhante pela frente. E o problema é que eu acreditei nisso. E eu acho que o maior problema de acabar acreditando nisso é criar essa ilusão de que as coisas vão acontecer na nossa vida. Porque quando tu entra no mercado de trabalho, vê que é muito diferente do ambiente da escola. Porque no ambiente da escola, tu não precisa falar que é inteligente, não precisa falar que sabe as coisas, porque mesmo, no caso eu, era uma criança muito tímida. Mas todo mundo sabia que eu era muito inteligente, porque as professoras comentavam. Então todo mundo sabia, eu não precisava mostrar para todos os meus colegas que eu era inteligente. E quando a gente entra no mercado de trabalho, às vezes a gente acha que vai acontecer isso, sabe, que as pessoas vão perceber que vai é meio bobo pensar assim, claro que não é um pensamento, assim, consciente, eu acho que é mais uma sensação de que quem foi aquela criança muito inteligente, que se destacava, que tirava boas notas, vai entender um pouco dessa sensação de que as pessoas veem o teu esforço e às vezes nem foi tanto esforço assim, às vezes é uma facilidade ali pra aprender, e é isso. E a gente acha que, sei lá, a gente tem essa sensação de que isso vai acontecer sempre. E e daí tu entra no mercado de trabalho e vê que não é assim. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi que as pessoas a imagem que as pessoas têm de nós é baseado no que nós apresentamos para elas. E eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu não queria me gabar, eu não queria falar que: "Ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nossa, eu, passei em tantas faculdades, eu, sei tal coisa", eu não queria ficar me gabando, porque eu sempre achei que as pessoas que faziam isso eram muito, prepotentes. Eu nunca gostei dessas pessoas que estão sempre falando sobre si, e que elas fazem e acontecem. "Ai, tu sabe que eu faria tal coisa nessa situação, eu, sei isso, eu sei aquilo". Eu nunca quis ser esse tipo de pessoa que tá sempre falando de si. Eu sempre fui mais o tipo de pessoa que gosta de ouvir do que de falar sobre mim. E e eu sempre tinha essa sensação de que, bom, eu sou inteligente, em algum momento as pessoas vão perceber isso. Só que isso não aconteceu, demorou muito tempo. Eu tive pessoas na minha vida que viram esse potencial, mas demorou muito tempo para isso acontecer. Porque se tu não se vende, e no sentido de falar sobre ti, falar sobre as habilidades, falar sobre os enfim, todas as qualidades que tu tem, se tu não vende o teu peixe, como dizem, as pessoas não sabem, as pessoas não simplesmente vão presumir que tu não sabe, vão presumir que enfim. E eu vejo que isso aconteceu em vários aspectos da minha vida, como por exemplo, eu eu estudo inglês, enfim, tenho um conhecimento desde muito nova, assim. Comecei a aprender, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 8 anos, e sempre fez parte da minha vida. Hoje, no momento, eu estou nos Estados Unidos. O inglês, quando eu cheguei aqui, foi tranquilo, nunca tive nenhum problema, porque eu já vim pra cá sendo fluente. Mas é muito engraçado que quando eu estava no Brasil, por eu não falar muito sobre isso, por eu não ficar o tempo todo falando: "Ai, porque eu sei falar inglês, eu sou fluente", enfim, por eu não ser esse tipo de pessoa, muitas pessoas duvidavam de que eu realmente sabia falar inglês. E daí eu lembro que isso me pegava, assim, de uma forma de: "Nossa, por que a pessoa duvida disso?". E e eu percebi que, enfim, por vários outros aspectos também, de que eu vejo que, por exemplo, essa pessoa, para ela é uma coisa tão de outro mundo, alguém ser fluente em inglês, que obviamente ela vai duvidar que alguém que tá ali no mesmo patamar que ela saiba falar. E mas eu também percebi que é muito sobre como a gente se apresenta, sabe. Porque eu já vi pessoas que não eram, assim, tão inteligentes ou não eram a mais dentro do padrão, mas elas se vendiam dessa forma. Elas falavam que eram muito inteligentes, elas falavam: "Nossa, eu sou muito bonita, eu sou isso e aquilo", e as outras pessoas ao redor viam essa pessoa dessa forma, porque a gente
é para os outros da forma que a gente se apresenta. Então, eu acho que essa diferença, assim, de quando tu sai da escola e vai para o mundo corporativo, vai para o mercado de trabalho, é um choque, assim, de realidade, sabe. Porque tu sai de um ambiente em que, tu não precisava gritar todas as tuas qualidades, porque os professores acabavam fazendo isso, acabavam comentando, enfim, acabavam te elogiando na frente de outras pessoas, mas eu percebi que no ambiente de trabalho não é assim que acontece, tu pode ser um excelente profissional. Se tu não se mostrar, se tu não conversar com as pessoas, se tu não se abrir, se tu não falar sobre si, as pessoas não vão te enxergar. E não vai chegar um dia que as pessoas vão perceber que: "Meu Deus, essa pessoa é tão inteligente, como é que eu não percebi isso antes?". Não, porque o que vale mais acaba sendo a habilidade de comunicação. Isso é algo que não em nenhum momento se aprende, né, não tem nenhum, sei lá, uma matéria na escola que seja sobre comunicação. Então, a gente acaba crescendo pensando: "Bom, se eu sou muito inteligente, se eu tenho tanta facilidade, né, se enfim, eu terei um futuro brilhante pela frente". E acaba não, investindo tanto em outras habilidades, como de comunicação, por exemplo. E e hoje eu vejo como a comunicação é a a coisa mais importante que existe, muito mais importante, às vezes, do que o conhecimento que tu tem. Porque se tu tiver um conhecimento e tu não souber vender aquele conhecimento e não souber fazer com que as outras pessoas se interessem por aquilo, não vale de nada. Mas se tu tiver habilidade de comunicação, se tu tiver boas relações com as pessoas, se tu conseguir fazer contatos, muitas oportunidades vão se abrir. Então, tenho certeza que se alguém que está me assistindo agora também foi essa criança que era considerada muito inteligente, vai sentir um pouco do que eu tô falando. E essa é uma reflexão que eu estava tendo, conversando com uma amiga minha também, porque ela também teve uma vivência parecida de ser considerada muito inteligente. Também chega num momento da vida que a gente pensa: "Tá, não é só isso, não adianta ter essa no caso, a inteligência é muito subjetiva, né, mas eu digo num conceito, assim, de escola, aquela criança que tira notas muito boas, que, enfim, que os professores gostam muito, que faz as atividades muito bem feitas, esse nesse conceito, né. Hã, eu também, às vezes que eu fiz o Enem, eu me saí muito bem, eu consegui bolsa de estudo, enfim, eu consegui muitas coisas devido a isso, mas só isso não é o suficiente. E as habilidades de comunicação, se tu conseguir, obviamente, juntar a comunicação com a inteligência, essa facilidade de aprender conteúdos, é um combo maravilhoso, mas somente essa facilidade sem a comunicação realmente não é o que a gente imagina, não abre portas da forma que a gente imagina. Mas enfim, essa foi a reflexão de hoje. Deixa aqui nos comentários se você tem algum outro ponto sobre essa questão, se você foi essa criança também que era considerada muito inteligente e que chegou na vida adulta e pensou: "Nossa, é isso?". Enfim, deixa aqui, eu quero saber a opinião de vocês e se inscreva para mais vídeos sobre reflexões, enfim, o que eu tiver vontade de trazer por aqui.